O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu estás dizendo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, em Belém do Pará. É bom sempre dizer que é em Belém do Pará, porque são muitos os que acompanham a nossa transmissão pela internet, por onde conseguem, pois, alcançar a transmissão da Santa Missa. Todos sabemos que o horário das 18 horas da Santa Missa, transmitida aqui do Santuário Mariano de Belém, é a hora de maior audiência na Rede Nazaré de televisão, através das suas quase 40 retransmissoras em toda a nossa região amazônica e, além disso, pois, pela internet. Lá onde tem uma família católica, lá onde é difícil ir para a Santa Missa, lá onde tem um velhinho doente, lá onde tem pessoas que não podem locomover-se, todos estão ligados, nesta hora, na Santa Missa, pela TV Nazaré. 1.500 coisas para partilhar com vocês da liturgia de hoje, da Quarta-feira Santa. Quero continuar meditando sobre a personalidade de Judas, este jovem que Jesus escolheu. Os evangelistas dizem que Jesus escolheu os 12 apóstolos depois que passou a noite inteira rezando, pedindo discernimento do Pai e do Espírito, em comunhão com eles, Jesus, o Pai e o Espírito, sobre quem chamar para compor o grupo originário da Igreja, a Nova Israel. E, dentre os 12, este jovem, Judas,
nos vem de dizer: este jovem com uma personalidade sombria. Vimos ontem como o evangelista São João comentou, ele roubava. Ele se preocupou com o perfume que, segundo ele, foi derramado, foi desperdiçado, podia ser vendido e o dinheiro dá para os pobres. O evangelista São João anota não que ele se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Este jovem a quem Jesus, como aos outros 11, dera todas as informações. Já não vos chamo servos, porque os servos não sabem tudo da intimidade da família. Vos chamo filhos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu recebi de meu Pai. Nos momentos cruciais, veremos nestes dias, ao lermos de novo a narração da paixão, como Jesus o trata de amigo. Amigo, o que viestes fazer? Olha, presta atenção. Jesus o olhou e o amou, quase dizendo: ainda tem tempo, repara o que tu estás para fazer. Pois é, a personalidade do Judas. Meus irmãos e irmãs, nos vem não de ficarmos analisando Judas, este personagem misterioso, sobre o qual já foram escritos romances, já foram feitos filmes, análises, até mesmo psicológicas, psicanalíticas, sobre a personalidade deste jovem. Não queremos ficar nele, queremos transportar-nos para nós mesmos, para a nossa própria consciência. Onde o Judas está? Está no céu ou está no inferno? Sabemos, não podemos dizer. Jesus aqui está dizendo: ai daquele que trair o Filho do Homem. Mas esta palavra serve também para nós. Existe na doutrina da nossa fé católica algo que se chama o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E a moral católica diz que, mesmo dentro dos maiores condicionamentos que podemos sofrer, pressões de pessoas, de ambientes, de situações em que possamos nos encontrar, porquanto possamos sofrer parte destas influências, mas a moral católica diz que sempre existe uma margem de possibilidade de nós nos mantermos naquele tanto de liberdade que nos faz ser capazes de dizer sim ou não. Aliás, Dom Helder Câmara lembrou disso certa vez, bem aqui. Ele veio fazer uma visita aqui na Basílica Santuário, década de 1990. E havia aqui em Belém um simpósio chamado Sim da Amazônia. E o repórter perguntou: Dom Helder, o que o senhor acha do Sim da Amazônia? E ele, daquele modo simples, mas firme, respondeu: se a Amazônia tem boca para dizer sim, a mesma boca deve também saber dizer não, quando não convir aos interesses da população.
para dizer sim aos grandes projetos dos poderosos, ela deve também saber dizer não quando tais projetos ferir a vida dos mais pobres. Então, aprendemos que a boca foi feita para dizer sim e também, se for o caso, para dizer não. É só um exemplo para nós entendermos a questão do livre-arbítrio. Nós possuímos, sim, aquele tanto de liberdade necessário para nós podermos dizer sim, se convir à vontade de Deus, ou dizermos não, se não for do agrado de Deus. Algumas vezes pode ser que a pressão seja tanta e nós sejamos fracos psicologicamente, a ponto de nos deixar transportar pelo querer de outrem, mas nós também devemos saber dizer não. Isto é mal, eu não quero. Ou dizer sim, isto é bom, eu aceito, eu quero. Voltamos então ao Judas. O Judas poderia também ter dito não, eu não vou trair meu Deus, eu não vou vender a salvação por 30 moedas, fossem do ouro mais refinado. Vamos meditar sobre outra personalidade, a de Pedro. Judas traiu, entregou o Senhor. Pedro o negou, fez que não conhecia. Em Jerusalém tem uma basílica com um nome meio estranho. Basílica de São Pedro do Galo que canta. É o lugar que fora a propriedade de Caifás, lá onde levaram Jesus e o prenderam. Existe ainda hoje a prisão. Numa outra oportunidade eu vou explicar como era. Não tinha grade. Era um poço, alguma coisa cavada na terra, de modo que ali se colocava o prisioneiro atado com cordas. Ele era descido com cordas. E uma vez ali, bastava puxar a corda. Pronto, quero ver. Só se ele criasse asas, sairia daquele poço. Para tirar de volta, mesmo processo. Cordas, ele enfiava aqui por baixo, do sovaco, então, firme ali, o puxavam para cima. Não podia sair dali. Ainda hoje a gente visita. Pois bem, ali por perto foi que estava fazendo frio, diz. E o São Pedro, ao quebrado pelos acontecimentos últimos, a prisão de Jesus, estava ali porque tinha uma fogueira, fazia frio. Vocês não sabem o que é o frio. E eles então, coitados, ao quebrados psicologicamente, viram Jesus sendo preso, sofrendo, ficaram ali, procurando usufruir um pouco do calor que emanava desta fogueira. Passou a empregada e disse: tu estavas com aquele Galileu. E ele disse: não, eu não estava. Passou depois alguém e disse: olha, eu te vi com ele, com o que está preso aí. Pedro disse: não sei nem do que vocês estão falando. Pois passou de novo a empregada com um copo d'água e disse: mas tua cara não engana, tu estavas sim, junto com aquele Galileu que está aí preso. E foi então que o galo cantou. Por isso é chamada a Basílica do Galo que cantou. E lá fora, onde terá acontecido este episódio, tem uma estátua de bronze, uma coluna, em cima o galo, e embaixo os apóstolos
inclusive o Pedro, que estava ali, perto daquela fogueira. Chorou profusamente. Onde está a diferença entre o comportamento de Pedro e o comportamento de Judas? É dito que depois que Judas se deu conta do desatino que fizera, ficou louco, voltou lá, quis desfazer o comércio, acabou que jogou as moedas pelo chão, desesperado, e saiu e procurou a escuridão. Já era a boca da noite, e foi procurar uma corda e foi se enforcar numa árvore que tinha por lá. Isto a gente vê nos filmes. A gente pode ver no filme A Paixão de Cristo, que é o último, que mostra as coisas da vida de Jesus. Pois é, a personalidade estranha deste rapaz o levou até mesmo a duvidar da misericórdia de Deus no que ele nunca havia acreditado, até o extremo de cometer, dar fim na sua própria vida. Enquanto Pedro chorou copiosamente, e o que fez? Não se colocou na escuridão, não ficou sozinho, foi procurar os outros, agora 10, com ele 11, que o Judas já se tinha enforcado. Foi procurar a comunidade dos irmãos, foi procurar a luz, foi procurar o olhar de Nossa Senhora, que ainda estava ali perto deles, e haveria de acompanhá-los, mesmo quando Jesus depois subiu aos céus. A Virgem Maria ali, ao lado deles, os encorajando, lhes dizendo palavras de ordem: calma, perseverança, é isso mesmo, não, há de dar certo, vamos confiar. Tudo isso Nossa Senhora injetava no coração deles, no coração de Pedro, que já chorara lágrimas de arrependimento. E foi a comunidade, e foi a luz, e foi o olhar de Maria que salvou a vida do Pedro, enquanto o outro, coitado, a escuridão, a treva. Meus irmãos e irmãs, tudo isso serve de lição para nós. Todos nós somos pecadores. Hoje aqui a nossa Basílica Santuário, o dia inteiro, fileiras de fiéis para a confissão do preceito pascal. E ainda tem muitos irmãos. Diz o nosso Santo Padre o Papa Francisco: não tem pecado para o qual não tenha remédio. Agora, a pessoa precisa se colocar na verdade, precisa fazer o seu exame de consciência, confrontar-se com os mandamentos da lei de Deus e não com os seus próprios valores. Todos nós somos muito benévolos para conosco mesmos. Não. A lei de Deus, os 10 mandamentos, os preceitos da igreja, a vontade de Deus é que nos guiará. E, sobretudo, participarmos da vida da comunidade, da vida da igreja, da luz que nos ilumina, e tem no Divino Espírito Santo a sua fonte, sob o olhar de Maria, que neste santuário bendito de Nazaré nos olha, nos contempla o ano inteiro.
de um modo especial na temporada da sua festividade. Queridos irmãos e irmãs, o livre-arbítrio. Quem nós queremos seguir? A fraqueza obscura e desgraçada de Judas Iscariotes ou a fraqueza reconhecida, chorada, mas resgatada de Pedro